Uma simples mulher existe, que pela imensidão do seu amor tem um pouco de Deus, e pela constância de sua dedicação tem muito de anjo, que sendo moça pensa como uma anciã, e sendo velha age com todas as forças da sua juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E rica, empobrece-se para que seu coração não sangre, ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criança e fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos, daria para vê-la de novo e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra dos seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome dessa mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum, porque eu a vi passar pelo meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhe cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viandante, em troca de suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato da sua própria mãe. Dom Ramon Angel. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráficas Vocês que não conhecem a Boutique Kick Show, tem que vir conhecer. Mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Kick Show Moda, nosso Instagram é Kick Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Você ligue hoje mesmo, agora mesmo, deixe seu nome e o número do seu telefone registrado na agenda eletrônica, na secretária eletrônica 4994-7848. Você liga nesse número, deixe seu nome e nós vamos agendar um horário de acordo com a sua conveniência. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Hoje,
nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que vale muito a pena para todas as pessoas que estão ouvindo. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre planos de saúde, abusividade. O que é abusividade e o que não é, né? E nós trouxemos aqui 2 advogados que já estiveram algumas vezes aqui no programa, Dr. Luiz Gustavo Frati e Dr. Flávio Lian, e vão falar então desses planos de saúde. Inclusive, hoje até vou pedir a participação do ouvinte para fazer suas perguntas. Como vai, Flávio? Tudo bem? Tudo ótimo, Beth. Mais uma vez, é uma satisfação imensa estar aqui no seu programa e, como sempre digo, tomara que consigamos ajudar um pouquinho os seus ouvintes para que fiquem esclarecidos com as abusividades que os planos cometem contra os nossos direitos, né? Sem dúvida. Gustavo Frati, como vai? Bom dia, Beth, tudo bem? Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estarmos aqui novamente, né, e trazendo informações importantes aí para os ouvintes e também para os telespectadores. Você pode assistir pela internet, só acessando www.ecotv ABC. É isso, né, Luiz? Ecotv ABC. Então você vai poder assim, assistir, né, todo esse nosso bate-papo aqui. Bom, vamos começar. Eu já vou entrar logo no que interessa, porque eu tenho um plano de saúde e é difícil a gente, às vezes, aceitar essas inflações que eles cometem, né? Principalmente aumentar o valor mais do que a gente imagina que deveria ser, né? Isso é abusividade. Como é que fica, Gustavo e Flávio? O plano de saúde pode aumentar o seu valor? Beth, a gente tem algumas situações, né? Realmente acima da inflação eles podem sim fazer o aumento, e o que separa isso são as diferenças de planos. Então você tem aquele plano individual, né, seu e familiar, se for o caso, que quem regula a taxa, o percentual de aumento é a ANS, né, Agência Nacional da Saúde. E, salvo engano, não estou com um número agora aqui de cabeça, mas nesse último ano que passou, o aumento autorizado foi por volta de 9%, né? Já quando você tem o plano que está sujeito ao plano empresarial, então, infelizmente, a ANS ela não regula, não determina esse percentual de aumento. Quem faz... o que estabelece são os contratos dos planos de saúde com as empresas. Então, por isso que muitas vezes o teu plano acaba sendo empresarial e acaba sofrendo um aumento muito maior do que esses 9% aplicados pela ANS. Mas isso é uma abusividade ou não? Está dentro da lei? Sim, está dentro do parâmetro que foi pré-estabelecido pela ANS, né? Quando você tem contratos particulares, plano empresarial, então você, infelizmente, a ANS figura somente como um agente fiscalizador, né? Ela recebe a informação do quanto foi o aumento. E é bem verdade também que nos planos empresariais, quando você tem sinistros, então o que são sinistros? Quando utilizam planos, algum beneficiário que acabou tendo uma utilização um pouco assídua do plano, quando vai fazer o aniversário do plano, ele calcula a sinistralidade e aí sofre também mais um aumento em razão disso. E ainda com relação a essa questão do aumento, existem contratos que eles foram realizados antes do dia 2 de janeiro de 1999, se eles não foram adaptados à legislação que surgiu nessa época, eu tinha previsões de reajuste naqueles contratos. Então, nessas hipóteses dos contratos antigos, se tem previsão expressa, eu faço a correção pela previsão, pelo índice que estava apurado à época. Nos contratos novos, eu tenho o parâmetro da ANS para os contratos individuais. E a outra questão também, eu no meu entendimento, sou leiga no assunto, mas a pessoa após os 60 anos, é direito o plano aumentar o valor? Ou como é que fica essa questão? Beth, vamos lá. Porque a pessoa com mais de 60, claro que vai começar mais problemas de saúde e tudo, mas geralmente ela já não trabalha, não tem, só tem uma aposentadoria, vamos dizer, né? Perfeito. Os planos de saúde, eles possuem algumas faixas etárias para poder estabelecer o seu preço. Isso
é algo distinto do reajuste do plano. O que ocorre? Dependendo da faixa etária, entende-se aí pela questão da sinistralidade, entende-se que determinados planos, determinadas faixas etárias, eu tenho um valor distinto para adequar às necessidades daquela pessoa e também do plano de saúde. Existe uma regulação pela própria ANS que ela estabelece, no caso de quem tem até 60 anos, a diferença do valor do contrato de 60 anos ele tem que ser até 6 vezes do valor da primeira faixa etária. Então, chegou aos 60 anos, eu não posso mais ter alteração de faixas etárias. É o limite que nós temos para isso. O que não se confunde com o reajuste do plano. Então, eu tenho uma limitação, completei meus 60 anos, meu plano de saúde ele não pode... Eu não posso ter nenhuma faixa etária distinta a essa, sendo que o valor máximo é de até 6 vezes, conforme determinado pela ANS. Só o reajuste, né? Exatamente. Só para tentar deixar um pouquinho mais claro, na verdade, até 59 anos de idade que o plano de saúde pode estabelecer os valores ali por faixa etária. A partir dos 60 anos, a gente tem ali o Estatuto do Idoso, então que ele proíbe qualquer ali alteração do valor em razão da idade. Isso não é permitido, alguns planos de saúde cobram esse aumento e isso é uma prática abusiva que já tem previsão no próprio Estatuto do Idoso e que realmente não deve acontecer. O segurado internado por uma doença ou uma cirurgia que se complica pode ser cobrado diárias adicionais? Beth, não, na verdade não. Essa é uma prática realmente bastante abusiva que os planos eles insistem nisso, mas não pode ter uma limitação de diária. Então, enquanto tiver enfermidade, eles têm que prestar toda assistência em razão disso, né? A gente, infelizmente, contribui, o valor não é barato para planos de saúde, né? A gente paga ali com tanto esforço, claro, muitas vezes, né, um sufoco, sacrifício, né? E quando você precisa, você acaba tendo algumas surpresas, né? Então, entre essas, tem tantas outras que, assim, são corriqueiras, as consultas lá no escritório, que a gente acaba fazendo algumas intervenções para alguns clientes nossos que são bem complicados. Agora, para você, Flávio, quando o plano não aprova exames, procedimentos ou cirurgia com pedido médico de urgência, como proceder? Isso é bem complicado, né? Bem complicado e bem corriqueiro. Bem corriqueiro, exato. Porque, como bem o Gustavo mencionou, pagamos aí um plano de saúde por tanto tempo e no momento que mais necessita isso, os planos eles acabam por criar alguns entraves aos nossos direitos. Se o nosso plano ele traz a cobertura da enfermidade ou da doença que está sendo aí objeto da discussão, obrigatoriamente o plano ele deve conceder esse tratamento. Havendo negativa, é só mesmo por meio de medidas judiciais para poder obrigar, que nós chamamos de obrigações de fazer, por meio de decisão judicial, ser obrigado o plano e seu respectivo ente aí vinculado a ofertar todo o tratamento, inclusive com a parte de medicamentos se elas estão atreladas, que é um grande problema. Porque os planos eles acabam dando tratamento, mas limitando alguns itens, como as próteses, como os medicamentos, e isso acaba dificultando na continuidade, mas é um tratamento único que está vinculado, então não pode ter nenhum cerceamento. Poxa vida, né? E a gente tem, Beth, né, diversas decisões pacificadas já em tribunais superiores, e em razão da quantidade de processos que envolvem as discussões com as abusividades praticadas pelo plano de saúde, o Tribunal de São Paulo editou diversas súmulas a respeito disso, pacificando o entendimento para facilitar realmente os julgamentos, né, para evitar decisões divergentes. E uma dessas, uma das súmulas, ela traz exatamente essa questão, porque os planos muitas vezes, por exemplo, aquele paciente que tem câncer de próstata e o médico faz a indicação que seria adequado o uso da robótica, o plano de saúde ele não presta cobertura. Ele diz que não está regulado nos procedimentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde. E a gente já fez alguns processos. Qual que é o procedimento? O procedimento, infelizmente, ou o paciente ele faz todo o pagamento particular, né, se ele tiver essa condição, e depois pede o ressarcimento, o reembolso devidamente corrigido, e isso ainda, além de tudo, enseja o dano moral, obviamente.
Ou a gente pode, antes da cirurgia, ingressar com uma ação para obrigar o plano de saúde a atender. E isso já é súmula pacificada, não é o plano de saúde que tem que dar a indicação qual o melhor tratamento a ser dado para o paciente, claro. E sim ao médico, né? Claro. Obviamente. Então, esse é um das ações que mais ali carregam o nosso judiciário. Eles simplesmente alegam que não está previsto no rol da ANS e ele não submete a ele. Mas... Então, o interessante é entrar com uma ação antes de fazer a cirurgia. Para você não ter o desembolso, né? Que muitas vezes assim, o paciente já está num estado complicado, já está com a cabeça, falando, agora eu tenho que procurar advogado, entrar com a ação. Se ele tiver recurso para fazer, ele faz, e muitas vezes ele fica com aquele certo receio, fala, vou entrar com a ação contra o plano, e como que vai ficar? Será que vão me atender bem no hospital? Então, obviamente que vão lhe atender, prestar toda a assistência, mas muitas vezes ele não tem essa cabeça. Agora, se ele não tiver condições financeiras, é muito mais adequado que a gente ingresse com o processo antes disso, né? E leva quanto tempo para todo esse processo andar? O processo em si ele acaba sendo demorado. No entanto, existem previsões na nossa legislação que nós denominamos de tutelas provisórias. Em questões emergenciais é possível requerer ao juiz uma liminar em sentido amplo, e com essa decisão já é possível realizar o tratamento que foi determinado pelo médico e discutir durante aí o tempo que for necessário o ressarcimento, a obrigatoriedade, e aí pode levar alguns anos dependendo aí das artimanhas permitidas pela nossa lei. Puxa, alguns anos, você falou? Isso mesmo, Beth. Infelizmente, sim. Na verdade, eu não posso nem falar que é infelizmente, porque às vezes o processo ele necessita de uma demora, mas eu tenho mecanismos na lei que garantem uma decisão imediata, que a gente denomina de liminar, para poder alcançar essa proteção inicial e depois conseguir discutir com tranquilidade se existe o direito ou não, se existe violação ou não. Puxa vida. Agora também existe um adendo, né, nessas leis, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que pessoas que têm plano de saúde, têm portadoras de câncer, elas têm alguns direitos a mais. É isso, Flávio? Sim, Beth. Na verdade, não só as pessoas que são portadoras de câncer, várias outras enfermidades, elas acabam por trazer alguns benefícios. Na verdade, o fato de ter a enfermidade não quer dizer que você tem um benefício, seria algo benéfico. No entanto, para poder dar uma melhor qualidade de vida, pensando na dignidade da pessoa humana, o legislador trouxe benefícios sim, como, por exemplo, eu tenho isenção no imposto de renda. O Gustavo, ele traz aqui para nós alguns outros casos. Não, sim, além dessa questão da isenção do imposto de renda, né, para pessoas portadoras, não só do câncer, mesmo que já se curaram, Beth, então que não apresentam mais qualquer vestígio dessa enfermidade no organismo, realmente continua com essa proteção, em razão das decisões judiciais, pacificadas inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, trazendo que já sofreram demais com essa doença. Então, no mínimo, o Estado, né, deveria ali tentar amenizar um pouco esse sofrimento e essa dor, que é o que o Flávio falou, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eles dão a isenção do imposto de renda, compra de veículos, você tem isenções de ICMS, IPI, tem alguns benefícios que você pode fazer esse uso. Não só o portador de câncer, mas tem todos aqueles, tem uma série de enfermidades que são relacionadas que você passa a ter esse benefício, né? E só para complementar, há uns 20 dias aproximadamente, o STJ, ele proferiu uma decisão desta forma. O que é STJ? É o Superior Tribunal de Justiça, é um dos órgãos superiores que nós temos que acabam decidindo na instância final os nossos direitos. Ele decidiu e reconheceu que mesmo o tratamento já tendo sido encerrado de câncer, não teve recidivas, ainda sim é necessário manter esses benefícios. Então eu não preciso estar com a doença aflorada, como o Gustavo mencionou. Mesmo com o meu estado já recuperado, os benefícios eles permanecem. Por quanto tempo? Eles não têm data final. Como eu disse, mesmo se já tiver encerrado o tratamento, já se recuperou de forma plena, os benefícios eles continuam aí para o restante da sua vida. Isso, pelo menos, é um ato de dignidade ao ser humano, né?
Esse é o princípio da dignidade. Sofrimento que, claro, isso é bem bacana. A gente tem 2 casos, Beth, também muito curiosos que a gente trabalha no escritório, que são recentes, né? Um deles, uma pessoa está internada, né, no hospital fazendo tratamento contra o câncer quimioterápico e está numa situação bastante complicada e já se arrasta por muitos dias lá no hospital. E, graças a Deus, teve uma significativa melhora, que a pessoa agora vai conseguir ir para o quarto. Então, é bem provável que, com a melhora, embora a pessoa ainda esteja respirando por aparelhos, ela seja direcionada para ir para sua casa. E nos contratos, isso eu queria deixar um alerta aí para todos os ouvintes, né, e os telespectadores, nos contratos, se tiver alguma cláusula que impeça o tratamento de home care em casa, o que é o tratamento de home care? É você ter o direito ao tratamento que você teria no hospital na sua casa, com expressa indicação médica, embora o médico lhe dê alta no hospital, mas que você precise continuar nesse tratamento, o convênio ele é obrigado a fazer essa manutenção do home care, ele vai dar essa cobertura. Se ele não der, é passível ali, a gente precisa entrar ou o paciente precisa entrar com uma medida judicial para garantir o seu direito. Agora, isso é bem corriqueiro, Beth. Quando a pessoa vai fechar um negócio com plano de saúde, ela tem que saber tudo, né, o que dá direito, porque todos os planos não dão todos esses direitos, né, Gustavo? Não, alguns realmente acabam não dando direito, Beth, mas ali a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que traz a proteção, né, para todos que fazem a contratação do plano, e a própria ANS. Na verdade, você não vai conseguir discutir cláusulas com os planos de saúde, é um contrato de adesão. Então, por isso que acaba trazendo também alguns benefícios aos pacientes no momento de uma discussão judicial, porque ou você adere ou você fica sem o plano. E ali a gente tem a interpretação da forma mais benéfica ao paciente, né? Um outro caso curioso que a gente também está no escritório, que muita gente acaba passando, é sobre a obesidade mórbida, né? Então a pessoa fez a cirurgia, né, que foi recomendação médica, estava com problemas, teve que fazer a cirurgia de obesidade mórbida, e tem aquela cirurgia plástica que realmente tem a quantidade de peles, gorduras que você acaba tendo que fazer. E os planos de saúde encaram aquilo como estética, o que é um absurdo, né, Beth? Convenhamos, né? Infelizmente é um tema que, assim, triste pra gente colocar, mas a gente pretende com isso, assim, né, colocar para os pacientes que tem que fazer a ação judicial. O plano de saúde não pode se negar, aquilo não é um tratamento estético, né? Você está sendo submetido a uma cirurgia de obesidade mórbida que foi indicada pelo médico e é inerente à cirurgia que você passou. E até mesmo em algumas situações de próteses mamárias, dependendo do estado, se é necessário fazer a mastectomia, você ainda consegue a cirurgia que na verdade não é estética, mas para inclusão de prótese, porque isso pode trazer algum problema ortopédico, a falta do ser. Né? Isso mesmo. Poxa vida, isso é super importante, interessante a gente estar falando. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer, mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Nós estávamos falando, então, sobre as práticas abusivas, né, dos planos de saúde, Beth. As práticas abusivas e planos de saúde, exatamente.
E a gente vai então estar terminando de falar sobre esse assunto e vamos estar comentando a pensão alimentícia, novas regras do Código de do Processo Civil, que todos nós fazemos um certo sacrifício, inclusive, para pagarmos o plano de saúde, porque se a gente for aguardar tudo pelo SUS, é inviável, né? E aí as coisas não acontecem como deveria acontecer. Isso mesmo, apesar de a nossa legislação ela determinar que o Estado deva prover toda a nossa assistência à saúde, infelizmente ele não consegue fazê-lo. E os planos de saúde acabam absorvendo essa parte da demanda e nós necessitamos até por questões de qualidade, infelizmente. Porque a gente sabe que países de primeiro mundo, as situações são outras, né? O governo, o Estado realmente cumpre com toda essa demanda de pessoas doentes, então eles dão uma assistência realmente completa às pessoas que necessitam de cuidados médicos. Mas aqui no Brasil a gente está caminhando ainda, somos criança ainda, né? E a gente espera que o SUS realmente possa prover toda essa deficiência na saúde como nós temos hoje. Então, como você disse muito bem, o plano de saúde entra e pega uma boa fatia desse pessoal que não consegue ser atendido. Bom, ficamos com duas perguntas, né, Gustavo, que eu gostaria de passar para vocês. A questão de uma empresa que tem plano de saúde para seus diretores e empregados, que encerra suas atividades. Como fica a situação dos segurados que querem manter o seguro? Como devem proceder? Beth, eu vou aproveitar a tua pergunta, que ela é muito interessante e foi objeto ali de vários questionamentos dos ouvintes que acabaram nos procurando na sexta-feira lá pelas ligações. Essa questão, ela traz algumas... Eu vou desmembrar um pouquinho, se você me permitir, a tua pergunta, até para deixar mais claro e tentar sanar as dúvidas aí dos ouvintes, né? A gente tem, dentro da categoria de contratação do plano de saúde, caso o empregador, né, a empresa ofereça para os empregados a participação no plano de saúde, que várias empresas acabam oferecendo, desde que o empregado ele contribua com uma parte do valor para o plano de saúde, então mesmo em caso de demissão dele, da empresa, ele tem o direito, por certo prazo de tempo, a ficar com o plano de saúde, com essa manutenção. Cessando esse prazo, aí tem alguns critérios, né, quando cessa o prazo, que ele pode aproveitar a carência e fazer um novo plano para ele, particular, ou se ele vier a ser contratado por outra empresa, também será feita a portabilidade ou aproveitamento da carência. Isso se dá também com o aposentado? Isso se dá com o aposentado. O aposentado tem uma situação um pouquinho mais especial, né? Graças a Deus, né? Para os aposentados, né? Que aí ficaram durante muito tempo, mas desde que as contribuições, que eles tenham contribuído, né, Beth, plano de saúde, que se não contribuíram, realmente não terão direito a ficar no plano, né? Os aposentados que contribuíram há mais de 10 anos no plano, então quando ele se aposenta ou ele acaba saindo da empresa, ele tem direito a continuar com o plano de saúde vitalício, enquanto ele estiver vivo, desde que ele contribua a parte dele no plano de saúde. Se ele trabalhou eventualmente contribuiu menos de 10 anos para o plano de saúde, então aí tem alguns critérios que ele pode, ali a cada ano de contribuição, ele tem direito a ficar no plano por essa quantidade de anos que ele esteve no plano, né? Agora, sempre muito bom lembrar que é a sua primeira pergunta, que eu deixei ela ao final, se a empresa cessa as atividades. Então, não só cessando as atividades, ou se ela eventualmente deixa de apresentar esse benefício aos funcionários, deixa de ter funcionários ativos nesse plano, aí, infelizmente, cessam os benefícios. E aquele funcionário que pediu demissão ou que não contribuía ao plano, não tem direito à manutenção do plano. O que ele pode é discutir com o plano para a cobertura de carência, então ele não teria a carência, né? Quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, as informações apresentadas pelo Dr. Gustavo, elas foram bem claras, e isso tudo uma previsão que a própria ANS
e a legislação que trata dos planos de saúde, elas regulam. Então, não é uma criação dos nossos tribunais. É uma situação legal que poucos funcionários, empregados atualmente aposentados, desconhecem, porque há necessidade da empresa que oferta esse benefício aos seus empregados de comunicar ao empregado que ela pode optar na continuidade do plano. E normalmente isso, no momento da demissão, é apresentado uma série de documentos para o empregado que acaba assinando sem a análise, sem o conhecimento daquela documentação, e esse empregado dispensa esse benefício sem efetivamente ter conhecimento da sua existência. Mas ele pode reverter isso? Isso, judicialmente ele pode, consegue né? reverter, caso demonstre que no momento oportuno ele desconhecia o documento e na rescisão do contrato acabou por assinar documento do qual não tinha intenção. Poxa, mas ali ele terá que fazer prova, Beth, por isso que é muito bom esse esclarecimento. Ele tem um prazo de 30 dias a partir da comunicação que a empresa faz, se ele vai fazer a opção em continuar com o plano ou não. Então ele tem o prazo de 30 dias. Superado esse prazo, ou se a empresa eventualmente não ofertou essa possibilidade para ele, aí a manutenção dele no plano realmente vai ser permitida. Eu só me permito fazer acrescentar uma única situação. Que as pessoas ficam bastante preocupadas. Muitas vezes o pai de família é quem está trabalhando na empresa e tem o plano ofertado para todos, os filhos, a esposa, né? E ele eventualmente vem a falecer. Então, como que fica isso? É extensivo aos dependentes dele. Então, vai fazer a oferta se os dependentes quiserem contribuir, né? Continuar na contribuição, mas pagar integralmente o plano. Na mesma condição como se o empregado estivesse vivo, eles vão poder se utilizar desse benefício. Não corta, não. Poxa, maravilha. Agora, antes de passarmos ao outro assunto, a pensão alimentícia, vocês gostariam de fazer alguma colocação? Ou podemos encerrar esse capítulo? Não, podemos sim, Beth. Tem diversas súmulas, como a gente comentou no programa anterior. Quem não teve a oportunidade de ouvi-lo, né, vai ser reprisado. Mas são várias situações que dão direito ali aos pacientes. Então, tivemos uma ligação também de uma pessoa que não teve aprovado fazer uma cirurgia cardiovascular e necessitou do stent, né? E os planos costumam não fazer a cobertura deste equipamento. E ali realmente, por força de ação judicial, é possível sim, está pacificado no tribunal que o plano de saúde deve fazer a cobertura do stent. Então, de várias outras situações que a gente bem comentou. Quem tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, Beth. Poxa, muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pensão alimentícia, que nós já fizemos um programa de 1 hora, né, falando sobre pensão alimentícia, mas o que temos de novo? Quem começa? Novas regras do Código. Vamos lá, Beth. Com relação à pensão alimentícia, primeiro ponto, o Código de Processo Civil, ele teve uma alteração agora, dia 18 de março, e ele trouxe algumas regras que só melhoraram esse instituto. Não quer dizer que efetivamente tivemos alterações. A legislação anterior tinha previsões, só como ele tinha algumas previsões muito abertas e os tribunais acabavam por regular isso, a legislação atual ela só veio trazer aí algumas modificações no sentido de otimizar esse instituto. A pensão alimentícia, a gente sabe que ela existe, todos nós já sabemos, ela existe por uma questão de sobrevivência e dignidade. As pessoas que não conseguem por si só manter o seu sustento, dependendo dos vínculos que possui, ela consegue exigir isso dos seus parentes, do seu cônjuge, do seu companheiro, como bem prevê o texto legal. E essa manutenção ela se faz tanto por determinação judicial ou mesmo por contrato. Então, eu posso fixar essa prestação alimentícia por decisão judicial, quando aí o juiz obriga ao pagamento, não importa se é dentro de ação de divórcio, se é dentro de ação de reconhecimento de união estável, ou eu posso fazer por meio de contrato, posso fazer por escritura pública ou mesmo um instrumento particular assinado aí por testemunhas. De qualquer modo, de qualquer forma que é constituído esse direito, aí surgem os problemas. O não pagamento gera consequências bem graves dentro aqui do direito brasileiro. Quais? A principal dela é a prisão civil. Né? A prisão civil, que é o temor dos devedores da prestação alimentícia,
que é a única situação dentro do Brasil em que eu posso ter a prisão por uma dívida. Né? A regra é que a prisão está dentro do Código Penal, mas dentro da parte civil, do nosso direito brasileiro, é a única situação que ela exige por dívida, que ela autoriza por dívida a prisão do devedor. Eu posso estar devendo contratos bancários, financiamento de veículos, que seja. Eu não tenho a prisão. Não leva a prisão, mas... Não. E uma confusão muito grande que nós temos é entender a natureza dessa prisão. Muitos entendem que a prisão, pelo menos as pessoas leigas, elas entendem que essa prisão seria uma forma de punir aquela pessoa que está devendo. Não, é só uma forma de coagir, de obrigar. Da mesma forma que a gente inclui juros, multas em um contrato, a prisão foi o mecanismo mais útil, mais adequado que o legislador entendeu como um mecanismo de coerção, de obrigação, fazer com que aquele devedor, com medo de ter a sua liberdade restrita, realize o pagamento. Esse que é bem por isso inteligente, né? É bem inteligente e está previsto até na nossa Constituição. Então, é um direito fundamental a dignidade, e para alcançar essa dignidade e a sobrevivência, o mecanismo próprio que o legislador criou foi essa prisão, que seria algo compatível para exigir essa obrigação. E logo que essa pessoa faz o pagamento, ela já é libertada. Isso livre. Mesmo. Isso. Na verdade, como não é uma punição, e sim uma forma de coerção, realizou o pagamento, comprovou esse pagamento junto ao processo da execução, porque a prisão só pode ser determinada pelo juiz, ele é colocado em liberdade. Quer falar, Gustavo? Não, tá ótimo. É exatamente isso, Beth. Que a gente foi muito questionado no escritório, foram muitas dúvidas, né? Porque teve uma reportagem grande no Fantástico, salvo engano, há uns 15 dias atrás, sobre as alterações das pensões alimentícias, prisão, quanto tempo a pessoa ficaria preso, qual se daria o mecanismo para que viabilizasse a prisão, né? Então, isso também já era uma situação já definida, então não teve inovação, mas foi, de uma certa forma, agora tudo que era simulado já foi regulamentado. Então, hoje, se a pessoa está devendo 3 meses de prisão, de pensão, você ajuizando a ação, conta os últimos 3 meses que obrigam por força de prisão se ele não pagar. E as vincendas. O que, se a pessoa, de repente, demorou para entrar com a ação, não é que ela perde o direito, só que não vai estar dentro da característica da prisão. Então, a prisão só enseja as prestações, as últimas 3 prestações, não precisa esperar acumular 3, tá? Pode estar devendo uma só. Então, as últimas 3 prestações da data do ajuizamento da ação e as vincendas. As outras anteriores é uma execução também, mas não enseja a prisão. E até para entendermos por que o legislador... Na verdade, isso era uma súmula, tá? Isso a jurisprudência, os tribunais começaram a discutir quando eu poderia exigir a prisão, e aí isso virou lei no novo código, agora dia 18 de março desse ano, que entrou em vigor. Fixou-se a situação de 3 prestações antes do pedido, do ajuizamento, da execução, porque se eu demoro muito, eu perco a natureza alimentar daquela obrigação. Se já passou 3 meses e eu não necessitei daquela prestação alimentícia, então quer dizer que ela não era tão essencial, então não autoriza mais a prisão. Como bem o Dr. Gustavo mencionou, eu não perco o direito, mas eu não posso pedir a prisão. A prisão é só nos últimos 3 meses. Você fala, não perde direito. Por exemplo, uma mãe que separada, tem 2, 3 filhos e o pai nunca pagou a pensão alimentícia dos filhos. A qualquer momento ela pode requerer? Vamos lá. O primeiro ponto é saber, existe alguma previsão dessa prestação alimentícia? No sentido, foi fixado pelo juiz ou teve algum contrato? Se eu ainda não tenho esse documento que nós denominamos de título executivo, eu preciso de uma ação para fixar ou um contrato fixando a obrigação alimentar. A lei prevê essa possibilidade, mas eu tenho que ter uma previsão. É como se fosse um cheque. Sim. Determinando, sou obrigado a pagar prestação alimentícia no valor X. Se eu tenho essa obrigação fixada e o não pagamento, eu posso exigir isso perante o Poder Judiciário.
mas desde que esteja fixada. Se não está fixado, eu preciso primeiro fixar, estabelecer o valor, e aí, não sendo pago, eu consigo promover as medidas executivas com penhora de bens. Mas quer dizer que essa lei nunca caduca, é isso? Ela caduca? Chega um momento que... Isso também é uma questão que não tivemos alterações, tá? Isso está previsto no Código Civil, que é chamado de prescrição. Contra incapazes não corre prescrição. Então, se tem a fixação dos alimentos com 2 anos, tem 18 anos, todo esse valor que foi acumulado em débito, ele pode ser exigido de uma única vez. No entanto, vamos imaginar que a pessoa já tenha seus 20 anos, ela só pode exigir, por disposição da lei, os últimos 2 anos. Então, para maiores... já ajuda nos estudos, né, Flávio? Ah, sim, sempre ajuda, né? É super Qualquer importante. valor no porque mundo eu que vivemos, conheço, ajuda. acho que todos nós conhecemos várias pessoas que estão separadas e um dos cônjuges, no caso, vamos dizer, o marido, nunca cumpriu a lei de pensão alimentícia, então a mulher, tendo que trabalhar fora, arcou com toda essa dificuldade, mas foi em frente e deixou para lá. Isso é uma situação muito triste, porque por se tratar de alimentos, o que esperamos da nossa sociedade é que por solidariedade já o fizéssemos. Mas a gente sabe que o ser humano é um pouco complicado, então cada um tem os seus interesses e aí precisamos judicializar todas essas questões, né? O Poder Judiciário nosso, ele é assoberbado. Então, mesmo o pai ali sabendo da sua obrigação prevista em lei, e mesmo que não tivesse em lei, do seu dever de manutenção ao seu filho, ele acaba não fazendo e o Poder Judiciário precisa atuar. E aí, na maioria dos casos, pensando em crianças, as mães elas acabam assumindo mães, né? toda essa responsabilidade e os maridos, os maridos e pais acabam desaparecendo e não isso é muito comum, ajudando. Né? É muito comum. Isso é muito comum e tem uma situação bem interessante que já existia previsão no Código Penal, mas o Código de Processo Civil ele fez uma indicação, meio que acendeu aos olhos aí da sociedade, que é o crime que nós temos de abandono material. Então, se eu tenho uma obrigação alimentar fixada e quem está obrigado ele não realiza o pagamento por motivos que, aí, por sem justa causa, ele tem condições, mas não paga, existe a previsão de crime, que aí nós saímos daquela esfera da prisão como só muda coerção. Totalmente a paisagem, né? E é um crime que dá uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Puxa. Então, ficar esperto, temos né? situações graves, mas aí precisa também identificar se a pessoa ela não está pagando porque não tem condições, porque é algum meio excusável ou não. Foi sem justa causa ou não está pagando porque simplesmente não quer fazer. Então, é uma situação mais abstrata, porque geralmente mas é difícil. A pessoa, né, que separou o homem, vamos dar um exemplo, pode ser a mulher também, mas ele constitui uma nova família e está mais preocupado com a família atual do que a outra família, né? Mas, por favor. Eu só queria fazer um comentário, Beth, só Sim. para deixar claro que quando o Dr. Flávio colocou que não corre prescrição contra menor incapaz, é verdade, mas a partir do momento que você tem o ajuizamento da ação, porque às vezes a mulher não ajuizou em nome da criança nenhum Sim. pedido de pensão alimentícia, tinha 2 anos, foi ajuizar com 15 anos. Não é que pode retornar até a criança, desde que a criança nasceu, desde que a pessoa, que o marido saiu de casa. Na verdade, a partir daquele momento. Né? Aí ele vai ter o benefício dos 2 últimos anos. Se ele for maior... Os 2 últimos. Maior de idade. O prazo é de 2 anos. Se ele for menor, da data em que foi fixado em diante. Que foi o que o Dr. Gustavo mencionou. Perfeito. Não porque o marido saiu de casa quando a criança tinha 2 anos e a mulher só se preocupou, quis entrar com a ação quando a criança tinha 10 anos. Então, de 2 anos até a criança fazer 10 anos, se ela não entrou com a ação, não tem esse direito. É só a partir do momento que ela entrou com a ação que teve a fixação dos alimentos, né? E eu queria comentar também um outro aspecto que teve o estabelecimento da lei, antes de a gente encerrar o programa, Beth. Temos um minuto. Não, vamos lá, dá tempo sim.
mas é a possibilidade do protesto, né, dessa dívida. Então, se você tem ali a decisão, hoje quem é devedor de alimentos vai ser protestado, então tem a situação do protesto da dívida, e também que antes tinha uma fixação ali, uma limitação de 30% no salário, que na verdade não tinha lei nenhuma que decorresse disso, era o entendimento do juiz o que necessitasse. Hoje tem um estabelecimento que pode chegar a 50% do salário, essa limitação para pagamentos aí das pensões, né? Então, acabou aumentando, hoje tem essa fixação de 50%, e foram mais essas inovações que ocorreram. Bom, né? esclarecer, né? Bom, infelizmente, você sabe que aqui o programa passa muito rápido. É muito né? rápido. Flávio, por favor, deixa um contato e as suas despedidas, por favor. Vou deixar o telefone do escritório, 2311 1718 e 2311 1719. O e-mail do nosso escritório é contato@frateulian.com.br. Mais uma vez, só para encerrarmos, eu agradeço a possibilidade de ajudar todos os nossos ouvintes e principalmente estar com pessoas tão agradáveis aqui. Obrigada, viu? Bom, o trabalho de vocês é uma prestação de serviço e que tem assim um valor inestimável, viu? Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. E eu sei que vocês voltam. Gustavo, por favor. Obrigado, Beth. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Bom, eu estou aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer, em São Caetano do Sul, e conversando com a simpaticíssima dona Marlene Depólito Santi, que é presidente da rede. Como vai, dona Marlene? Tudo bem? Eu não vou chamar você de dona, posso, né? Eu já ia ficar brava. Somos Marlene e Beth, né, Beth? E quantas voluntárias vocês têm hoje? Hoje temos em torno de 100 voluntárias. São divididas em vários departamentos, como eu estava te falando. Temos artesanato, departamento jurídico, departamento de psicologia, cantinho da beleza, um grupo de voluntárias que atuam lá no setor cabeça e pescoço no Hospital Heliópolis. Lá nós temos um brechó, você estava perguntando de onde vinha o dinheirinho, também vem uma parte de lá. Então elas são bem divididas e bem... Cada uma com a sua coordenação, elas brincam porque elas falam, você não vem, não participa, não precisa. Quando você escolhe pessoas para ficarem na frente, você fica tranquila. E é o que acontece aqui, elas são maravilhosas. Aqui, o que funciona aqui? É somente o escritório ou aqui também tem outros atendimentos? Aqui, tudo, né? Lá embaixo, quando você entrou, nós temos o atendimento ao paciente.
Temos um grupo de voluntárias que se dividem em plantões, parte da manhã e parte da tarde. Temos a cozinha, como eu falei, Dona Lúcia faz um bolinho maravilhoso, café. Isso é estendido aos pacientes. Um café, ela sabe aquele que não toma café, que só toma leite, o que toma chá. Então, eles chegam, descansam, conversam, se explicam, veem o que precisam naquele dia e levam daqui. E aqui em cima nós temos, na primeira sala, departamento de artesanato, que funciona às quartas-feiras, todas as quartas-feiras à tarde elas estão aqui, trazendo trabalho, vindo buscar, nós fornecemos o material e a linha. Então, a artesã que estiver em casa, que tiver vontade de fazer parte, venha, você não tem despesa, ainda toma um café, elas fazem uma oração muito bonita, para que esse trabalho não pare e continue, porque os nossos pacientes precisam muito. E aqui em cima temos um estoque e o nosso departamento, que é o administrativo. A diretoria, tesouraria, comunicação, que fica aqui em cima. Never close your eyes, never stop and listen, never feel alive, and you're nothing missing, you don't need a reason, let the day go on and on. Então, conversando com a Marlene, e ela falando da Vera, e eis que ela surge, Vera Monari, que hoje é vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e já foi presidente estadual, né? Vera, tudo bem? Tudo. Mais uma vez, obrigada, Beth, porque você sempre nos prestigia com nossos eventos, divulgando, e isso que a gente precisa, que as pessoas saibam. A gente pensa que todo mundo já sabe, Marlene repete às vezes sobre os exames, tudo, a gente pensa que todo mundo já sabe, mas é bom sempre renovar para as pessoas não esquecerem. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente que agradece. Hoje você é vice-presidente, né, Vera? Quantos anos você ficou como presidente? Do Estado, nós ficamos 6 anos como presidente. Sou vice ainda do Estado e vice da Marlene. Muito honrada de ser vice dela. Bacana. Bom, vocês são pessoas assim incríveis mesmo. Agora, vamos a uma outra parte bem importante, que a gente conversou um pouco sobre isso em off, que é como que vocês mantêm aqui, Vera? Eu sei... Conheço a Rede Feminina do Câncer, assim, já há 40 anos, que eu tenho um pouco mais, só um pouco, né? E eu sei o trabalho de vocês, os jantares, os bingos. E que mais? É disso que vocês mantêm? Olha, a Marlene, antes de vir para cá, ela colaborava muito conosco nas festas. E eu sempre, quando eu falava, gente, vocês pensam, uma festa dá para comprar um remédio. Ela falava, mas será possível? E é isso aí. Nós temos uma subvenção municipal muito pequena, e o estadual nós não temos, nem federal, então é só com nossos eventos mesmo, e doações espontâneas que as pessoas vêm e ajudam, e a gente está sempre nesse processo de pedir, de fazer. Nós poderíamos... Não pode parar, né? Então, a nossa missão maior deveria ser trabalhar em escolas, em lugares, em empresas, como a gente vai dar palestra, para fazer a prevenção. Mas nós não temos tanto tempo para isso, porque nós temos que estar atrás sempre de recursos para poder suprir o que os pacientes precisam. Então, encerrando o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês, enfim, falassem com o público o que vocês... se é que estão precisando de alguma coisa, esse voluntariado, se as pessoas que desejassem, né, se candidatar a ser uma voluntária, o que é necessário e o que mais vocês precisariam, que tipo de ajuda a mais vocês precisam? A gente sempre precisa de sustagem, que o sustagem é um suplemento alimentar que custa muito caro. A gente fala R$48. R$48 se fosse uma lata, né? E é cada 2 dias. Nós estamos com quase 100 pacientes. Leite em pó, a gente precisa de mantimento, a fralda a gente recebe aqui, mas a prefeitura também fornece. Tudo que a pessoa quiser, roupa usada em bom estado, a gente manda também para paciente, pijamas, porque lá no Heliópolis as pessoas chegam sem pasta de dente, sem escova, sem chinelo, sem nada.
obrigada, Flávio. Já dá um contato, por favor, Flávio. Eu agradeço. O nosso telefone do escritório é 2311 1718 e 2311 1719. O nosso e-mail é contato@frateulian.com.br. Só um recadinho. Pois não. Só feliz Dia das Mães para minha mãe, que está com certeza nos ouvindo aqui, né? Pra segunda já passou, ótimo. Então Qual que é o deixamos nome para dela? hoje. Dina. Dona Dina. Parabéns, viu, Dona Dina? E para você também, mãe. Feliz Dia das Mães. Que Obrigada. domingo seja um dia muito feliz para todos nós. Inclusive na minha casa, para Mariana, que é minha Claro, esposa está também, ouvindo. mãe. Um beijão pro meu filho Vitor e a todas as mães do Brasil inteiro. Um feliz Dia das Mães. Muito bom, muitíssimo obrigada. Gente, encerrando então o programa de hoje, tem palavras que chegam como um abraço. E tem abraços que chegam que não precisam de palavras. Um grande beijo, um maravilhoso final de semana, um feliz Dia das Mães, que as mães possam estar com seus filhos e de repente, se não tiver a mãe mais, mas ela está com certeza perto, espiritualmente perto de você. Um grande beijo e até a próxima.